Essa aula é oferecida por htanalyse.com, consultorias e cursos sobre revisões sistemáticas, meta-análises e estudos de custo-efetividade. Para saber mais, visite www.htanalyse.com. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é André Ferreira Azeredo, eu sou professor da IBM Academy e hoje eu vou falar para vocês sobre meta-análise, sobre revisão sistemática e meta-análise. Hoje o que eu vou apresentar a vocês é a anatomia do forest plot. Quem já leu alguma vez uma meta-análise já se deparou com esse tipo de figura que é muito utilizado para sintetizar o resultado das revisões sistemáticas e apresentar ao final a meta-análise. Então, como vocês podem ver, o forest plot ele tem as seguintes partes. Ele tem um eixo de tendência central que representa a ausência de diferença entre as intervenções, é o eixo do risco relativo 1, ou o eixo do odds ratio igual a 1. Né? Ele apresenta na linha horizontal abaixo um setor que favorece uma intervenção e outro setor que favorece a outra intervenção. Poderia ser, por exemplo, a intervenção e grupo controle, ou medicamento A e medicamento B, certo? E ao lado desses eixos são representados horizontalmente os nomes de todos os estudos incluídos e ao lado de cada nome uma representação gráfica da estimativa do tamanho do efeito da intervenção naquele estudo e do intervalo de confiança do tamanho do efeito. Vocês podem observar que o efeito, a estimativa principal, pontual do tamanho do efeito, ela é representada geralmente por um quadrado, uma figura geométrica na forma de quadrado. E essa informação, o quadrado em si, ele já nos traz informação. O tamanho do quadrado, ele é proporcional ao peso do estudo na meta-análise. E o peso do estudo, ele é influenciado por duas coisas: pelo tamanho da amostra e pelo número de eventos naquele estudo. Então, quanto maior o tamanho do quadradinho, que representa um estudo, maior é o peso daquele estudo. Provavelmente um estudo com um N total de pacientes muito grande, ou então também um N de eventos elevado. A linha horizontal, ela representa o intervalo de confiança da estimativa do tamanho do efeito naquele estudo. E se essa linha horizontal cruza a linha da nulidade, a linha do risco relativo igual a 1, significa que os dois lados que estão sendo comparados, eles não têm diferença estatisticamente significativa naquele estudo. Ou seja, não se descarta que o risco relativo de um tratamento versus o outro seja 1, porque houve cruzamento. Vocês podem observar que no forest plot nós temos essa mesma figura repetida várias vezes, uma para cada estudo. Nós temos vários quadradinhos, cada um representando o peso de cada estudo, e várias linhas horizontais. Algumas cruzam a linha do risco relativo igual a 1, outras não cruzam. E ao final, nós temos o losango, ou então vocês podem ver também em alguns livros o termo diamante. Né? Essa figura geométrica em forma de losango ou diamante, ela sintetiza o tamanho do efeito nos diferentes estudos. Ou seja, essa figurinha geométrica pequena, que esse pequeno losango, ele em si é a meta-análise. O resto da figura é a apresentação dos resultados dos estudos individuais. Mas a meta-análise em si é o losango, certo? O losango também é informativo. As dimensões horizontais do losango nos dizem sobre o intervalo de confiança da estimativa, da meta-análise. E a parte central do losango representa a estimativa pontual do tamanho do efeito da meta-análise. E se o losango cruza a linha do risco relativo ou da odds ratio igual a 1, significa que o resultado da meta-análise, agora não estou falando dos estudos individuais, o resultado da meta-análise é negativo, ou seja, não há diferença estatisticamente significativa na meta-análise na comparação de uma intervenção com a outra intervenção. Por outro lado, se o losango ele fica totalmente à direita ou totalmente à esquerda da linha do risco relativo igual a 1, isso significa que houve diferença
E o lado para o qual se desloca o losango é o lado que é favorecido, ou seja, um losango todo para o lado do grupo intervenção significa que o resultado da meta-análise, levando em consideração todos os estudos na literatura, favorece a intervenção em comparação ao controle, certo? Bom, em alguns forest plots vocês ainda verão outras informações. Vocês verão, por exemplo, que além de constar no formato gráfico, consta também escrito qual é o peso dos estudos proporcionalmente em percentual. E além disso, vocês podem ver na parte de baixo do forest plot uma representação da heterogeneidade, que é medida em geral pelo teste da inconsistência, o I², proposto pelo Higgins, que em percentual de 0 a 100% nos diz o quanto por cento das diferenças entre os diferentes estudos não é explicado por erro amostral, mas sim por fatores outros que não foram medidos, que nós chamamos de heterogeneidade, que podem ser atribuídos, por exemplo, a vieses em um dos estudos, ou alguns deles, ou diferenças metodológicas, ou populações diferentes, por exemplo. Por hoje, era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do vídeo, compartilha ele, apresenta para os colegas que querem conhecer um pouco sobre revisão sistemática e meta-análise. Se você quer tirar uma dúvida, manda um e-mail para mim, você tem aí o meu e-mail na tela, andre@ebmacademy.com, e entre em contato com a gente para dar sugestões de outros vídeos que a gente pode fazer para enriquecer o nosso portal de educação científica. Muito obrigado.